Capítulo 3. Querido papai, escrevi, andamos muito atarefadas desde que você viajou. Vou mandar o carregamento para Sibiu assim que tio Nicolai puder nos emprestar alguns homens para colocar tudo nas carroças. Eu preferia cuidar daquilo sozinha, mas os homens da aldeia que sempre trabalhavam para nós estavam todos ocupados escorando as margens do rio Água Sombria, que virara uma torrente de água marrom após as chuvas recentes. Uma inundação era tão perigosa quanto draguta de mau humor. Podia consumir uma aldeia inteira num dia só. O rio está quase transbordando, mas ainda é possível passar pela ponte. Então, o carregamento deve sair daqui antes que o inverno chegue. Acredito que as mercadorias que o senhor comprou de Salém a Binha Fase devem chegar logo. Não se preocupe, vou guardá-las no depósito antes que o tempo piore. Dei um suspiro e descansei a cabeça nas mãos, vendo as letras no papel à minha frente se transformarem em borrões. Já era quase lua cheia de novo. Um mês se passara desde a partida de papai. Minhas irmãs estavam contentes, fazendo as preparações de sempre, contando os dias e as horas até o momento em que cruzaríamos o lago para ir ao outro reino. Mas tudo o que eu sentia era um profundo cansaço. Essa não era a primeira viagem que papai fazia, é claro, mas ela ia durar muito mais que uma viagem normal. E além disso, era a primeira vez que tanto Gabriel quanto Dorinha estavam ausentes ao mesmo tempo que ele. Fora difícil até mesmo conseguir com que Ivan, que nunca nos faltava, viesse trabalhar para nós, pois a fazendinha dele estava ameaçada pela cheia do rio. Eu estava cuidando de muitas coisas, preocupada com tudo. Ansiava por um dia inteiro sozinha com Goku, sem nada para fazer. Era difícil não deixar que isso transparecesse em minha carta para papai. Não queria preocupá-lo. Se ele acreditasse que tudo estava bem, certamente sua recuperação seria mais rápida. Eu estava esperando receber notícias dele, embora no fundo soubesse que isso era tolice. Nenhuma carta chegara. Constanta era muito longe. As cartas levavam semanas para atravessar tamanha distância. Isso quando havia alguém para trazê-las. Paula e Estela estavam ajudando Florica com as tarefas domésticas. Ultimamente, o máximo de Yulia não vem sendo muito, mas eu não contei isso a papai. Agora que as noites estavam ficando mais longas e frias, era bem difícil tirá-la da cama de manhã. Ela detestava fazer coisas fora de casa, como encher as cestas de madeira, varrer o galinheiro ou alimentar os porcos. Por que logo eu tenho que fazer isso? Resmungava Yulia, com o nariz vermelho por causa do frio, e as faces pálidas como a neve sobre seu gorro de pele de coelho. E eu respondia o que papai diria se estivesse em casa. Todo mundo faz a sua parte. Estamos todas bem. Florica e Petro mandam lembranças. Papai, espero que sua saúde esteja melhorando nesse clima mais ameno. Se você estiver bem disposto o suficiente para escrever, seria maravilhoso receber notícias suas. Muitos beijos. Estamos todas com muitas saudades. Até Gugu. De sua filha, Diana. Selei a carta, guardei a pena que estava usando para escrever e coloquei a tampa no tinteiro. A entrega teria de esperar até que tio Nicolai fosse mandar um de seus empregados na direção de Constanta. Se Deus quisesse, não ia demorar para isso acontecer. Um dia antes da lua cheia, chegou uma carroça com a mercadoria que papai encomendara no Oriente. De má vontade, os dois homens que haviam dirigindo até Piscul Dracului descarregaram as caixas e pacotes, levando-os até nosso depósito e largando-os sem cerimônia no chão de pedra. Paulo e eu havíamos separado o pagamento em peças de prata há muito tempo e guardando-o num cofre com uma enorme fechadura. Os homens tentaram obter mais dinheiro, mas eu mostrei-lhes um documento com a assinatura de papai e de Salém Binha Fase que dizia quanto deveríamos pagar pelo serviço. Após algum tempo, eles pegaram a prata e foram embora, com o humor muito melhorado depois que Tati aparecera sorrindo com uma garrafa de tuíca e diversos bolinhos. Passamos o resto do dia verificando
carregamento e certificando-nos de que tudo estaria bem guardado até o momento de ser vendido. Os tecidos tinham de ser mantidos no seco, protegidos da poeira e das traças. As especiarias tinham de ser colocadas em caixas bem fechadas, em locais onde não batessem luz. Os tapetes precisavam ser desenrolados e protegidos por panos acolchoados. O cômodo que usávamos como depósito era gigantesco. Imaginávamos que era ali que havia sido organizadas grandes festas dos tempos de ouro de Piscu Dracului. Mas o mármore polido do chão fora danificado há muito tempo, e as finas colunas envoltas em videiras que se erguiam até o teto pintado estavam cheios de rachaduras. Prateleiras haviam sido construídas nos locais onde elegantes damas e cavalheiros talvez houvessem se sentado, ouvindo belas melodias. Nós 5 desempacotamos as caixas e engradados. Era um trabalho duro, mas nós adorávamos. Era como uma maravilhosa caça ao tesouro. Os carregamentos de Salem, Bin, Afase vinham sempre cheios de surpresas exóticas. Estela encontrou uma caixa cheia de vidrinhos com os mais variados perfumes, de especiarias, flores e almíscar. Ela começou a organizá-los por cor, tomando muito cuidado com cada um. Paula descobrira livros destinados a um monastério perto de Sibiu, uma preciosa coleção. Ela agora estava sentada de pernas cruzadas no mármore, com o óculos na ponta do nariz, inteiramente absorta por um antigo volume com capa de couro. Eu, Yulia e Tati estávamos trabalhando juntas, pois havia tapetes nesse carregamento e cada um precisava ser verificado e guardado. Eles eram enormes e muito pesados. Quando finalmente terminamos, nossas costas estavam doendo. Estela guardara os vidrinhos numa caixa e a colocara numa prateleira. Agora estava investigando uma cesta cheia de brinquedos engraçados de madeira. Abelhas, libélulas e morcegos que zumbiam e batiam as asas quando eram empurrados para a frente. Gogu estava ao lado dela, fascinado, com os olhos esbugalhados, repletos de apreensão. Eles não são reais, Gogu, ouvi minha irmãzinha dizer. Não são reais de verdade. Olhem só! Yulia tinha começado a esvaziar uma caixa cheia de tecidos. Tati retirara a cobertura do primeiro pacote que havia ali dentro para verificar se tinha alguma imperfeição ou se haviam sido danificados pela água. É tão lindo! Parece uma teia de aranha, disse Tati, levantando um pedaço da seda que tinha entre as mãos. O tecido não era exatamente branco. Tinha a cor de uma pálida flor do campo, ligeiramente dourada pelo sol. A seda era muito fina e se agarrava aos dedos de Tati conforme ela a manuseava. Era toda bordada, com borboletas furta-cor, que brilhavam quando tocadas pela luz. Aqui e ali, os olhos, asas ou antenas dos insetos eram acentuados por uma pequena pérola, cristal ou conta de vidro brilhante. Esperem só para ver, eu disse. Assim que a mulher de um vai-o-vou aparecer com esse tecido, as outras vão vir bater na nossa porta, querendo a mesma coisa, só que melhor. Ah, Jenna, disse Tati, tocando a seda com o rosto. Era muito claro que ela havia se apaixonado. Ele é tão... Tem bastante, observou Yulia. E já faz muito tempo que Tati não ganha um vestido novo. Se todas nós trabalhássemos nele, ficaria pronto para amanhã à noite, disse Paula, sem tirar os olhos do livro que lia. Vamos, vamos! Exclamou Estela, batendo palmas e assustando Goku, que deu um salto. Vamos fazer o quê? Perguntou Tati, que estava hipnotizada. Quantos metros precisamos? Eu disse. Yulia, passa a tesoura. Ah, não deveríamos. Tati começou a protestar, mas os olhos dela já estavam iluminados de alegria. Yulia tem razão, tem bastante, eu disse. Papai não vai se importar. E eu já assinei pelo carregamento. Não vamos pegar muito. Você não é nada grande, mas vai precisar de um tecido por baixo. Esse aqui é quase transparente.
Tenho uma combinação de seda antiga que podemos usar, disse Tati, voltando à realidade. Tem certeza, Jenna? Quantos metros? Acho. 4 metros é o suficiente. É bastante costura para fazer num dia só e ainda temos de organizar o resto do carregamento. Vai ser bom para nós ter o que fazer, eu disse, já aplicando a tesoura ao tecido e pensando que preferia costurar do que fazer contas e me preocupar o tempo todo. Vamos torcer para que não apareçam visitas inesperadas até amanhã à noite. Tati, Paula e Estela foram trabalhar no vestido enquanto eu e Yulia desempacotávamos e guardávamos o carregamento. Quando terminamos, Tati já cortara os pedaços de seda e Paula estava fazendo alterações na combinação. Essa era uma época do ano em que o sol se punha cedo e era difícil costurar à luz das lamparinas. Quando descemos para jantar, estávamos com os pensamentos distantes e tanto Florica quanto Petro pareceram desconfiados. Estamos exaustas, disse Yulia, servindo-se de uma segunda porção de ciorba. Deve ser um recorde descarregar um carregamento inteiro num dia. Amanhã não quero fazer nada. Mas vai fazer, respondi, entrando na brincadeira e fingindo estar irritada. Esse era essencial que disfarçássemos, agindo como sempre fazíamos. Sempre nos esforçávamos ao máximo para que Petro e Florica não percebessem que uns dias antes da lua cheia eram diferentes dos outros. Dessa vez, precisávamos disfarçar ainda mais, pois teríamos de passar um dia inteiro costurando sem dar na vista. Florica não entenderia por que precisaríamos passar tanto tempo numa ocupação tão frívola. Quando é que Tati iria usar um vestido de baile? Papai estava viajando e o passeio mais excitante que poderíamos dar era ir tomar café com tia Bogdana. Precisamos alterar algumas roupas, Yulia, disse Tati calmamente. Preciso ver todas as coisas de Paula e Estela. Baixar, consertar e fazer remendos. Yulia começou a protestar e Tati acrescentou. Não há nada mais justo. Paula e Estela ficaram com as roupas por último, então, ao menos não deveriam precisar se preocupar com buracos no tecido. Provavelmente há alguns vestidos seus que Paula já pode usar, Yulia. Você está crescendo demais esse ano. Eu ajudo, disse Estela, entendendo o que estava acontecendo. Eu também, disse Paula. Gosto muito daquela saia de Yulia que tem a borda trabalhada. Já notei que ela não consegue mais fechá-la. Está me chamando de gorda? Perguntou Yulia indignada, fazendo Paula se encolher. Os homens apreciam mulheres com um pouco de carne, disse Florica com alguma satisfação. Ela própria era bastante corpulenta. Ninguém gosta de abraçar alguém que é só pele e ossos. Vocês estão todas ficando lindas, cada uma do seu jeito. Mas Yulia já empurrara seu prato de sopa para longe. Você não é gorda, eu disse a ela. Tem o mesmo tipo de corpo que mamãe tinha, e papai achava a mulher mais linda da Transilvânia. Ele próprio já me disse isso. Vamos para a cama cedo esta noite, disse Tati animadamente. Vocês todas precisam dormir bem, pois vão trabalhar para mim amanhã. Florica, acho que vamos ficar costurando em nosso quarto. Podemos sentar em volta do braseiro para nos esquentar e assim não vamos atrapalhar você. Como você achar melhor, disse Florica. Todas nós sabíamos que ela ficaria feliz em ter a cozinha para si, para variar. Desde que papai partira, nós só comíamos ali. A sala de jantar formal, com seu tapete de seda e sua mesa de carvalho brilhante, parecia fria e inóspita sem ele. Petro não jantou conosco. Quando perguntamos a Florica onde ele estava, ela respondeu de forma um pouco ríspida que seu marido fora se deitar mais cedo. Ele está cansado, Jenna. Nós estamos ficando velhos. Ele disse que as cercas do lado leste não vão durar até o fim do inverno. Precisam de conserto, ou os lobos vão atacar as ovelhas. É muito trabalho. Não respondi. Dorim teria contratado mais homens para realizar esse tipo de tarefa, mas eu não estava conseguindo fazer o mesmo. Petro me parecia estar sempre exausto, mesmo quando acordava de manhã. Ele era parte tão intrínseca de Piscu Dracului que eu havia me esquecido que era um homem idoso. Quase morri de culpa. Tati mandou nossas irmãs mais novas para a cama assim que o jantar acabou.
Se não dormíssemos bem aquela noite, estaríamos aos tropeços na noite de lua cheia, dançando de olhos quase fechados. Ela e eu ficamos acordadas até um pouco mais tarde, costurando o vestido novo. Jenna, gostaria de saber se aquele jovem vai estar lá de novo amanhã à noite. O rapaz de casaco preto? Eu quase me esquecera dele, na verdade. Estivera ocupada demais para pensar em qualquer habitante do outro reino. Quem sabe? Respondi. Não sei por que você está interessada. A única coisa que ele fez foi ficar parado com cara de triste, mostrando quanto tempo conseguia olhar para você sem piscar. Talvez ele seja tímido. Os tímidos não fazem questão de ser diferentes como ele. Além do mais, ele estava com os seres da noite. Gostaria que voltassem para casa. Não gosto das histórias que já ouvi sobre eles. Eles me perturbam. Não importa, disse Tati despreocupadamente. Como acha que devo fazer as mangas, Jenna? Estreitas ou abertas? Tati deu os últimos pontos na bainha do vestido, mais ou menos no mesmo horário na noite seguinte, cercada por nós quatro, já vestidas em roupas de baile. Lá fora fazia um frio terrível. Eu senti o inverno na pele mais cedo, quando parara de costurar um pouco para realizar alguns afazeres essenciais. Petro estava trabalhando na fazenda e Florica não conseguia dar conta de tudo sozinha. Quando eu finalmente terminava de encher as cestas de madeira, levar a comida das galinhas e me certificar de que o depósito estava seco, meus dentes estavam batendo e minhas orelhas doíam por causa do frio. Nós estávamos usando chapéus de pele, capas e botas e carregávamos nossas sapatilhas na mão. Em nosso quarto, o vento gélido atravessara todas as fendas e buracos que conseguia encontrar nas paredes. Tremendo, Tati tirou seu vestido e colocou a roupa de festa, mantendo-se perto do fogo. Ande logo, pediu Julia. Dei uma rápida escovadela nos cabelos de minha irmã mais velha. O vestido flutuava ao redor dela como névoa, e seus olhos estavam brilhando. Ajudei a colocar sua capa azul e a ajeitar um capuz de pele na cabeça. Enrolara Gogu numa luva de lã e o colocara no bolso de meu vestido verde. Isso estragava o caimento dele, mas eu não podia permitir que meu sapo ficasse resfriado. Uma corrente de ar muito fria subiu aos rodopios pela escada em caracol, emaranhando-se nas estátuas da galeria das feras, procurando vítimas. As gárgulas haviam se escondido em qualquer buraco que tinham conseguido encontrar entre uma pedra e outra. Vi várias delas paradas num canto, juntinhas com morcegos. Ninguém queria sair essa noite. Tivemos de bater os pés no chão e esfregar as mãos para nos esquentar enquanto esperávamos na margem do lago, vendo nossa respiração se transformar em vapor conforme as luzes do barco se aproximavam. Uma fina camada de gelo cobria toda a superfície da água morta. Os barcos vinham quebrando-a, fazendo soar uma estranha melodia. Na próxima lua cheia, a água estaria completamente congelada. Rápido, 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 disse Estela. Estou virando um picolé. 1, 2, 3, 4 barcos chegaram à margem. Uma por uma, minhas irmãs embarcaram. Estela com um duende de barba azul, Paula com um feiticeiro banguela, Júlia com Grigori. Quando Esten saiu do barco e estendeu a mão para me ajudar a entrar, eu olhei em volta confusa. Tati ainda estava parada na margem, esperando. Gogu começou a tremer. Dava para sentir apesar da luva de lã. E minha irmã? Esten murmurou algo. Tirei Gogu do bolso, com luva e tudo, e segurei perto do meu coração por debaixo da capa. O que você disse? Perguntei. Ele está atrasado, repetiu Esten. Pode entrar, senhorita, e o jovem sapo aqui também. Isso. Sem esperar mais, o ogro enfiou o remo com força na lama e nós começamos a deslizar sobre a água, fazendo o gelo tintilar ao se quebrar. Tati ficou sozinha na margem do lago. Eu já estava abrindo a boca para protestar quando vi o último barco chegando. Quando ele surgiu de dentro da névoa, a primeira coisa que enxerguei foi o remo feito de madeira de salgueiro e as mãos brancas que o seguravam. Mas logo discerni também o casaco preto e as feições emaciadas e solenes daquele jovem que passara a última noite de lua cheia
observando minha irmã de forma tão estranha. Só ouvi de relance, pois Esten pareceu ter imaginado que estava participando de uma corrida que precisava vencer. Ele empurrava o barco com toda a força para a frente, fazendo pequenas ondas geladas na água. Talvez devêssemos esperar pelos outros, sugeri com o queixo batendo quando chegamos à margem oposta. Tão antes dos outros que nem mesmo o barco de Estela surgira por entre a névoa. Está tudo bem, Gogu. Já chegamos, sussurrei para o meu sapo. Meu barqueiro fez uma profunda reverência. Ele era muito bem educado para um ogro. Aquele rapaz que estava no último barco. Você sabe quem é ele? Perguntei. É um dos seres da noite, grunhiu Esten. Escória. Eu acho que deveriam voltar para casa. Só ouvi coisas ruins deles. Se ele é escória, por que foi escolhido para trazer minha irmã no barco? Ileana os tolera. São nossos convidados. Ele deve ter pedido a ela. Quanto à nossa dança, posso ser seu parceiro naquela em que os homens atiram as mulheres para o alto? Ileana os tolera. São nossos convidados. Ele deve ter pedido a ela. Quanto à nossa dança, posso ser seu parceiro naquela em que os homens atiram as mulheres para o alto? Eu era campeão disso na nossa terra. Isten viera de muito longe para vir morar na floresta. Ele nascera a noroeste dali, numa região que, ele me dissera, era ainda mais fria do que a nossa. Isso era difícil de acreditar. Fiz uma aposta com Grigori, continuou o ogro. Que aposta? Perguntei desconfiada, vendo minhas irmãs aparecerem uma a uma. Apostei que posso atirar minha parceira mais alto do que ele. Vou ganhar, é óbvio. Tudo bem, concordei sorrindo. Não conseguia resistir a uma aposta, mas foi então que meu sorriso desapareceu. Todas as minhas irmãs estavam chegando, todas, menos Tati. Ele é tão lento, resmunguei. E é esquisito, nunca diz nada, nunca nem abre a boca. É, disse o ogro, é por causa dos dentes. O quê? Os dentes dos seres da noite. E não quer que a senhorita os veja, e principalmente não quer que a sua irmã os veja. Fiquei apavorada. Certamente seres da noite só se interessavam por meninas humanas por um motivo, e não era dançar nem conversar. Preparei-me para gritar o nome de Tati, mas naquele mesmo instante o último barco surgiu. O rapaz o guiava sem jamais tirar os olhos de sua passageira, que estava imóvel com sua capa e seu capuz. Eles chegaram à margem. O jovem saiu do barco e ofereceu sua mão a Tati. Ela desembarcou com sua graça habitual e disse algo. Provavelmente um agradecimento. Não parecia haver nada de estranho na situação, seja como fossem os dentes dele. Talvez eu estivesse sendo boba em me sentir tão assustada. Afinal de contas, aquela era Tati, minha irmã mais velha. Já tinha 16 anos e devia saber se cuidar. Vamos lá, eu disse para o ogro. Precisamos praticar um pouco se quisermos ganhar essa aposta. Foi uma noite maravilhosa. A magia do outro reino fez meu cansaço desaparecer. Fui envolvida pelo som da música, o cheiro delicioso das guloseimas e o glorioso redemoinho de cores que dominavam o espaço abaixo dos veneráveis carvalhos. Em nosso mundo já era outono há algum tempo, mas aqui na clareira das danças nós podíamos tirar nossos chapéus, capas e botas e colocar nossas sapatilhas, pois o ar era tépido e as flores nunca deixavam de desabrochar. Havia uma árvore em particular cujos habitantes cuidavam de nossas roupas até que fossem a hora de ir para casa. Ela era infestada por pequenos seres com narizes arrebitados e braços longos, que simplesmente pegavam nossas capas, capuzes ou botas. Os vestiam e se sentavam nos galhos para esperar a festa acabar. Chegavam a brigar por algumas das peças. O chapéu de pelo de coelho de Ulha era uma das preferidas. Ao ver a batalha que as criaturinhas estavam travando por ele, soltando grunhidos e gritinhos, perguntei-me se o chapéu sobreviveria até o fim da noite. Esten ganhou a aposta. No final, a nossa dança, eu estava tonta e machucada, mas feliz por tê-lo ajudado a vencer. Por ser um estrangeiro, ele parecia se sentir que precisava se afirmar para os outros. Eu poupara Gogu dessa aventura, deixando-os aos cuidados de Paula. Meu sapo adorava pular.
mas não gostava de ser atirado para lá e para cá. Grigori foi meu parceiro seguinte, e Esten dançou com Yulia. Então começaram a tocar uma giga, e nessa dança animada meu parceiro era sempre o mesmo, Anatoly, o duende de barba vermelha. O barqueiro de sua irmã não exigiu a dança a que tem direito, disse Anatoly para mim conforme rodopiávamos de braços dados. Mesmo? Perguntei surpresa. Talvez ele não dance. Acho que os seres da noite não gostam de dançar. Soltei o braço de Anatoly para andar 3 passos para a direita, pular e bater uma palma. Mas os outros estão dançando. Olhe, mostrou o duende, dando seu salto com maestria e batendo uma palma para cima da cabeça. E estavam mesmo. O homem de botas pretas, cujas feições pareciam as de uma melancólica estátua de mármore, dançava com a mulher vestida de preto. Não havia um sorriso em seus lábios vermelhos, e ela erguia o queixo como se fosse uma rainha. Uma giga? Não para aqueles dois. Eles se moviam ao som de uma melodia lúgubre e imaginária. Ao seu redor, o resto dos seres da noite dançavam da mesma forma, todos pálidos e altivos. Os outros casais alegres e joviais se mantinham a uma certa distância do outro lado da clareira. A imponente Ileana dançava com o seu consorte Marim. Tem gosto para tudo, hein? Disse Anatoly rindo enquanto pegava minhas 2 mãos para que percorrêssemos a clareira juntos. Ninguém dança isso tão bem quanto nós, senhorita Jenica. Reis e rainhas, lordes e damas, quem precisa deles? Psiu, eu disse ao perceber que a música estava acabando. Ileana pode ouvir. Se eu você ofender a rainha da floresta, pode ter problemas, mesmo sendo um duende. Por que não vai dançar com Yulia? Preciso descansar um pouco. Encontrei um pequeno espaço num dos limites da clareira e fiquei parada por algum tempo, observando tudo. Procurei minhas irmãs. Yulia dançava e Stella estava sentada na grama com seus amiguinhos, fazendo guirlandas de flores. Paula conversava animadamente com os sábios e Goku, sentado na mesa deles, cheirava uma garrafa de aguardente de ameixa. Paula falou alguma coisa para ele, que pulou de volta para perto dela. E Tati não estava dançando. Eu não a vira na clareira a noite inteira. E ela adorava dançar. E quanto ao lindo vestido novo, no qual todas nós havíamos trabalhado até ficarmos com os dedos doendo, era estranho que minha irmã não tivesse exibindo-o para todos. Ele ficaria lindo sobre as luzes da clareira das danças. Olhei à minha volta. Onde estava ela? E onde estava o rapaz de casaco preto? Meu coração começou a bater mais forte. Nossas regras eram sagradas. Nós nunca as quebrávamos. Não podemos entrar na floresta sozinhas. Não podemos deixar a clareira até a hora de ir para casa. Comecei a entrar em pânico, algo que jamais fazia. Meu coração disparou e minhas mãos ficaram suadas. Os seres da noite, sugadores de sangue. Procurei sistematicamente por toda a clareira. Para lá, para cá, para a esquerda, para a direita. Os outros estavam lá, com sua pele branca e seus olhos mortos, mas não aquele jovem. Todas as minhas irmãs mais novas estavam ao meu redor, mas não havia sinal de Tati. Uma dúvida terrível surgiu em minha mente. O tecido lindo, a pressa frenética para terminar o vestido. Será que Tati planejara tudo aquilo? Será que ela quisera estar linda não para todos os convidados da festa, mas apenas para ele? Se fosse verdade, seria a primeira vez que minha irmã tinha guardado segredo de mim. Voltei a procurar, começando pela mesa onde Paula estava. Você viu a Tati? Não, disse Paula. Leve Goku daqui. Ele fica tentando beber a tuíca. Ela deve estar por aí. Não se preocupe. Não estou preocupada. Menti, abrindo caminho por entre a multidão até chegar ao local onde Stella estava fazendo guirlandas. Agachei-me ao lado dela. Stella, você viu a Tati? Não. Essa não, Ideponços. O cabo dela está fino demais. Olhe só como se faz.
E Depôncios, uma criatura com um focinho rosa funguento e asas vaporosas, aproximou-se para observar Estela demonstrando a melhor maneira de colocar uma margarida na guirlanda, que já estava imensa e formava vários círculos em volta de seus artesãos. Deixei-os com seu trabalho. Yulia passou dançando, sem qualquer sinal de cansaço e de mau humor que vinha demonstrado nos últimos dias. Ela sorria sem parar e seus olhos azuis brilhavam, mas eu ainda não vira Tati em lugar nenhum. Onde está ela, Goku? Murmurei. Jenna, disse Tati logo atrás de mim, fazendo-me pular de susto. Tati, onde você estava? Eu estava preocupada com você. Achei que tivesse desaparecido na floresta. Pensei, mas me controlei e não disse mais nada. Você ainda está de capa, reparei, surpresa. Por que não está dançando? Talvez eu dance mais tarde. O sorriso de Tati me pareceu invasivo. Vi que estava procurando por mim, continuou ela. Estou bem, Jenna, vá se divertir. Foi então que vi o jovem de casaco preto. Ele estava a uma certa distância de nós, mas claramente esperava por minha irmã. Tinha a expressão melancólica de sempre, como a de um cão que acabou de levar uma bronca injusta, mas seus olhos pretos negavam aquela tristeza. Havia algo neles que me assustou. Goku se remexeu em meu ombro. Ele é perigoso. Engoli em seco e finalmente consegui dizer alguma coisa. Você não vai me apresentar para o seu amigo? Ah, está falando de Triste? Acho que ele ainda não está preparado para isso, Jenna. Quem? Perguntei, certa de que não ouvira direito. Triste, repetiu Tati, olhando para o casaco preto com uma expressão tão carinhosa em seu belo rosto que eu senti um frio me percorrer a espinha. Aposto que esse não é o nome dele de verdade, eu disse irritada, deixando que minha ansiedade me tornasse cruel. Os pais dele provavelmente lhe deram um nome bem vulgar, como Ivan. Bom, se o casaco é pretensioso, o nome tem de ser também. Tati me olhou incrédula. Ela parecia prestes a cair em prantos ou me dar um tapa. Nós nunca discutíamos. Parabéns, Jenna. Cale a boca, Goku, murmurei, furiosa comigo mesma. Diga-lhe que você está proibida de conversar com ele. Ele é um deles, não entende o quanto isso é perigoso? Isso dito, girei sobre os calcanhares e me perdi na multidão. Não dancei muito mais depois disso. Observei os dois voltando para a sombra abaixo das árvores. Tati com sua capa azul escura, ele com seu longo casacão preto. Não se tocavam, nem mesmo as pontas dos dedos, mas estavam tão próximos que poderiam sentir o hálito um do outro em seus lábios ou pálpebras. Estavam conversando. Na realidade, era Tati quem falava, enquanto Triste quase sempre só escutava, dizendo apenas uma palavra aqui e ali. Dava para ver que ele não queria abrir muito a boca. Eu os vigiei a noite inteira, até que a manhã veio chegando e as danças mais animadas deram lugar às melodias suaves. Música para os namorados. Yulia sentou-se na margem da clareira, olhando os casais, os olhos cheios de sonhos. Estela estava deitada na grama com a cabeça na barriga de Idepôncios, quase adormecida. Duas fadinhas estavam fazendo ninhos em seu cabelo. Na mesa de Paula, as discussões continuavam. Será que os sábios nunca se cansavam? Tati tirou a capa. Triste dobrou-a e colocou-o em cima das raízes de um carvalho, sem jamais tirar os olhos de minha irmã. O luar iluminou seu vestido delicado, mostrando a cascata de cabelos que lhes caía pelas costas, tão pretos e brilhantes quanto a asa de um corvo, e as curvas de seu corpo envoltas pela seda semi-transparente. Ela estendeu sua mão e Triste pegou como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Eu não tinha mais qualquer dúvida. Tati usara o vestido de borboletas para ele. Era um presente, apenas para seus olhos. Eles dançaram, longe de todos, afastados dos outros casais. Eles iam seguindo os passos da dança. Mesmo quando a coreografia os obrigava a se distanciar, eles se viravam para olhar e olhar, como se quisessem mergulhar um no outro. O que Tati está fazendo, Goku? Sussurrei. Ela deve ter enlouquecido. Goku estremeceu exageradamente. Estou com frio. Vamos para casa?
Não fiquei nem um pouco surpresa quando Tati foi a última de nós a ir até os barcos. Eu vira onde Triste parara sua embarcação, longe de todas as outras e escondida pelos juncos. Observei minhas outras irmãs entrarem em seus barcos e começaram a travessia com seus parceiros. A névoa estava densa sobre o lago essa madrugada, e em meio à fumaça branca eu vi formas estranhas, basiliscos, dragões, esfinges. Goku estava tremendo tanto que corria o risco de cair de meu ombro. Enrolei-o na luva e coloquei-a dentro de meu bolso. Está tudo bem, Goku. A Aurora, pensei. Desde a última lua cheia que eu fizera muitas perguntas a Paula sobre os seres da noite. Ela me dissera que eles perdiam seus poderes quando o sol saía. Se eu conseguisse arrancar Tati daqui, sã e salva, ela cairia em si. Quando estivéssemos em casa, eu seria capaz de fazê-la raciocinar, mas ela precisava se afastar daquele jovem a tempo. Está pronta? Perguntou Westen, com um dos seus enormes pés dentro do barco, outro na margem e uma das mãos estendidas para me ajudar a entrar. Estou esperando minha irmã. Ela está ali, disse o ogro, fazendo um movimento de cabeça. Era verdade. No segundo em que eu voltara para falar com ele, Tati e Triste haviam surgido, caminhando a uma distância discreta um do outro. Ele trazia a capa dela em seu braço e ela parecia uma pintura com seu lindo vestido. Quando minha irmã chegasse à outra margem, iria congelar. Ótimo, eu disse friamente. Vamos. Esten estava em ótima forma. Nós cruzamos o elo brilhante em poucos minutos, deixando uma trilha de ondas e gelo quebrado por trás de nós. Logo Yulia chegou com Grigori, seguida por Paulo e Estela. O ar deste lado estava tão frio que meu rosto estava ficando dormente. Em meu bolso Goku não se movia. Nós esperamos, enroladas em nossas capas, chapéus e luvas, tentando driblar o frio. Ande logo, Tati, murmurou Paula. Não está uma manhã boa para passear de barco. Esperamos mais. Esten começou a tirar sujeirinhas de seus dentes. Anatólia batia os pés no chão de impaciência, dando longos suspiros. Grigori abraçou Yulia para esquentá-la. Ele precisa vir logo, disse o duende. O sol vai nascer daqui a pouco. A proa do barco surgiu, então, aproximando-se devagar, ele tocou a margem a uma distância de nós. Tati parecia iluminada, ainda sem sua capa, seu capuz e suas botas. Triste saiu do barco logo após dela. Tati virou-se de costas para ele, que desdobrou a capa azul e colocou-a sobre os ombros dela. Triste não tocou minha irmã nem um segundo a mais do que o necessário para vesti-la, mas havia algo na maneira como ele manteve as mãos acima dos ombros dela, como se quisesse abraçá-la, mas não ousasse, que era tão doce quanto uma carícia. Tati virou-se para agradecer. O jovem inclinou a cabeça e então pegou o capuz e as botas de dentro do barco e entregou-os a ela. Nós esperamos até que Tati os vestisse, equilibrando-se com uma das mãos nos ombros de Triste para tirar suas sapatilhas. Ele permaneceu imóvel, com o rosto rígido e os olhos vazios. O nome que escolhera para si era ideal. Eu jamais vi alguém parecer triste de tantas maneiras diferentes. Adeus, disse Tati. Triste não disse nada. Seus olhos falaram por ele. Vamos, Tati, disse Yulia, com o queixo batendo. Vai estar na hora de acordar antes mesmo de irmos dormir. Acima de nossas cabeças, para além da névoa que cobria o lago como um cobertor, o céu começava a clarear. Os outros barqueiros estavam subindo em suas embarcações. Nenhum deles gostaria de estar nessa margem quando o sol nascesse. Tati estendeu uma das mãos e tocou a face de Triste com os dedos, tão suavemente quanto uma borboleta pousando numa flor. Ele fechou os olhos e a palidez de seu rosto foi tingida pelo mais leve rubor. Um segundo mais tarde, Tati estava ao meu lado, e em meio a uma melodia de gelo se quebrando e de pios de corujas, 5 barquinhos se afastaram na direção do outro reino. Estamos a salvo, pensei, como sempre, mas pareceu-me que, embora houvéssemos cruzado a margem até nosso mundo e estivéssemos voltando para casa, isso deixara de ser verdade.
Fim do capítulo 3.